E aí pessoal, joinha, tudo bem? Dayan Cardoso, expert da construção, mais uma vez aqui para dar uma dica para vocês aí que estão começando no segmento de marido de aluguel, manutenção e reparos em geral, ok? Vamos lá. Eu passei por um tempo, quando eu comecei nessa área, eu tive alguns erros, na verdade, muitos erros. Então assim, eu gostaria de dar uma dica para vocês que estão começando, para você que já está no ramo e que às vezes passa por algumas dificuldades. Se você se simpatizar com alguma delas e quiser dar uma curtida, eu fico muito grato. E até pode comentar aqui para a gente poder estar sabendo mais sobre vocês, tá bom? Vamos lá. Eu separei 10 dos erros que eu costumava cometer aí inicialmente, tá bom? Inicialmente eu fazia, o primeiro era os orçamentos. Eu fazia orçamento um a um no Word ou no Excel. Ficava bem organizado, ficava até legal, bonitinho para entregar para o cliente, mas o trabalho que ele dava e o tempo que eu levava na execução de cada um deles era muito complicado. Isso tomava muito meu tempo e às vezes, para não perder a hora no trabalho da execução, nem perder os momentos de execução, eu ficava pós-horário para poder estar executando isso. Isso tinha um custo muito alto para mim, porque a gente tem criança, tem família e às vezes esse tempo que eu perdia ficava no saldo negativo para com eles, ok? Então, esse erro, essa falha, ele custa caro. Essa falha custa caro para você que vai começar agora. Então, o que eu te recomendo? Eu te recomendo inicialmente para você investir num software, tá? Hoje em dia já existe muito. É certo que na época que eu comecei não existia tanta variedade de software como tem hoje e com tanta facilidade de acesso também. Existe isso também, esse fator também. Então vamos lá, já que a gente tem hoje, eu te recomendo que você, né, adquira um software que atenda aí você e o seu mercado da melhor maneira possível. Por quê? Qual que é uma das vantagens principais de ter software? Você vai conseguir fazer um cadastro personalizado de cada cliente. Você vai conseguir reunir todos os dados necessários aí para você estar redigindo um contrato, para poder salvando os contratos de todas as obras e todos os serviços que você prestar. Você vai conseguir catalogar todo mundo, entender quem mais consome, quanto cada cliente consome de você por trimestre, por semestre ou anualmente. Aí vai depender de você, o jeito que você faz aí o controle financeiro da sua empresa a cada ano, ou a cada semestre ou a cada trimestre, certo? Então assim, essa é uma maneira muito interessante de você avaliar isso. E quanto mais a gente consegue fazer essa avaliação ao longo do tempo, melhor a gente fica, melhores resultados a gente passa a ter. Porque a gente consegue traçar melhor o perfil da pessoa, do avatar, do cliente ideal para você estar prospectando e para você também estar incentivando, né? Porque pensa comigo, o software te dá a vantagem de escalar muito mais. Com ele você consegue fazer um orçamento em poucos minutos. Com ele você pode buscar aquele cliente que já fez serviço com você e só redigir um novo orçamento ao invés de criar novamente o cliente. Você vai conseguir avaliar quanto cada um consumiu de serviços seus. E quem não consumiu, você vai poder estimular para que venha consumir. Olha que legal. Você tendo aí e-mail, WhatsApp e tudo mais, isso vai facilitar muito, tá? Vai melhorar muito. Além do seu controle de quantidade, também a qualidade no seu relacionamento com cada cliente. E até você vai poder fazer as anotações relativo ao que acontece em cada serviço, para que você venha melhorar ou para que você venha colocar um novo serviço. Você vai avaliar isso de forma mais precisa e mais clara, certo? Esse foi o primeiro item do erro que eu cometi que eu não tinha, ok? Vamos lá para o segundo. O segundo item, eu tinha muita dificuldade em alinhar o preço como empresa. O que é isso, né? O que seria alinhar o preço como empresa? Vamos lá. Geralmente, quando a gente vai começar a trabalhar para a gente, geralmente, não quer dizer que isso aconteça com todo mundo. Pode ser que você seja uma exceção, tá bom? Mas, né, geralmente você sai lá do seu CLT, que você tem um hábito de um salário mensal, e você começa a julgar os preços muito por baixo, entendeu? É importante que você consiga alinhar o seu preço de prestador de serviço pelo que já existe no mercado.
ou com uma menor diferença para mais ou para menos, não tem problema. O que é importante é saber o que você vai entregar, certo? Então você, a partir do momento que você começa a ser uma empresa, no caso, um prestador de serviço, um marido de aluguel, você precisa alinhar os seus preços como tal, certo? Ah, Daí, mas eu tenho dificuldade de fazer isso. Então usa o método comparativo. Como que é isso, Daí? Como é que faz isso? Faça ligações solicitando o serviço que você vai prestar, para você entender como é que funciona o preço na sua região, no seu mercado, qual que é o preço praticado, quais são os serviços oferecidos, como eles são oferecidos. Você precisa entender o máximo possível do seu mercado para você definir melhor possível o seu preço. Isso é uma coisa que é relativa a cada região e é relativa a cada mercado. Então é difícil de eu falar para você que, olha só, você vai trabalhar a R$100 hora, a R$200 hora. Depende da região, depende da demanda, depende dos profissionais que tem lá, do que é praticado. Você entendeu? Para que você tenha uma clareza sobre isso. E outra coisa, depois que você fizer isso, você criar um cronograma para que você separe a sua renda pessoal da sua renda jurídica, da sua empresa, certo? Por que isso? É uma das partes mais importantes que existe no negócio e que infelizmente a maioria das pessoas não fazem. Misturar a sua renda física com a sua renda jurídica pode trazer sérios problemas para o seu negócio de desenvolvimento. Porque às vezes você vê uma bolada de dinheiro entrando, porque você fez um faturamento maior, e você acha que aquilo tudo é seu, você pode tirar ele lá e comprar um carro zero. Essa é a melhor maneira de você afundar o seu negócio. É a maneira mais eficiente que uma pessoa consegue afundar o negócio, é justamente essa. Então, eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você, como a gente está lidando com pessoas que estão começando do zero, e se você é essa pessoa que está começando do zero, eu vou te ensinar para você entender. Você tem uma renda física que você trabalha de CLT e agora você vai passar a ter uma renda líquida diariamente, todo dia vai ter entrada de dinheiro. Então, se você julgar que esse dinheiro todo é seu, quando você precisa fazer um investimento na empresa, adquirir mais máquinas, adquirir um veículo, melhorar o escritório, criar uns anúncios, né, melhorar a fachada, você não vai ter saldo. E isso vai implicar em perda de cliente, isso vai implicar em dificuldade de realizar serviço, isso pode implicar em muita coisa. Seu carro quebra, né, sua moto pode quebrar, a sua bicicleta pode estragar e geralmente você vai precisar desse dinheiro para resolver de imediato. Então é importante que você sempre tenha saldo positivo em conta, tá? Então, primeira dica é, você pode até começar com a sua conta física e jurídica sendo a mesma, não tem problema, desde que com o passar do tempo vamos criar um plano passo a passo, onde você gradativamente vai fazer a separação do que é seu com o que é da empresa, certo? Vamos escolher que no espaço de um ano eu vou dar totalmente, vou separar totalmente tudo que é da empresa do que é meu. E a partir desse um ano a empresa terá um salário que ela vai me pagar. Por quê? Porque inicialmente pode ser que os rendimentos sejam pequenos e se eu tirar um salário muito alto, vai ficar sempre no déficit. Então eu te recomendo isso. Inicialmente você começa com a sua conta em conjunto e a cada 3 meses você separa 25%, para que ao final de um ano você tenha aí os 100% da sua renda física e jurídica totalmente separada e você não vai sentir assim aquela dor muito grande que você chegou e separou uma coisa da outra de uma vez e você vai começar a entender melhor e com mais clareza os seus rendimentos e o rendimento da empresa para você ter uma liberdade tanto financeira pessoal quanto do seu negócio. Outra coisa que é bom ressaltar é que existem diferentes tipos de pessoas que empreendem no segmento, certo? Às vezes você é uma pessoa que depende já da sua renda. Você parou lá uma renda de CLT, mas você começou a sua renda de marido de aluguel, certo? E aí todo o dinheiro que entra você já investe de imediato na sua casa. Toma cuidado com isso, mas como eu sei que você tem que manter tudo funcionando, leve em consideração essa questão gradativa, tá? Não é necessariamente que ela tenha que ser nesse mesmo sentido, mas é importante que ela tenha que acontecer. Por quê? Para que você também se organize. E se você é uma pessoa que já tem uma reserva, que vai começar, mas tem uma reserva,
tranquilo, você vai conseguir lidar mais tranquilamente, você pode começar de início a separar uma coisa da outra e fazer tudo acontecer. Tranquilo? Certinho? Ficou claro? Eu espero que sim, tá bom? O ponto 3, que eu passei muita dificuldade, era não seguir horários, tá? Eu acho que é uma das coisas mais importantes, estabelecer disciplina, tá? Se eu começo todos os dias às 8 horas, se eu decidir que eu vou começar às 8 horas, se eu tenho serviço ou não tenho serviço agendado, eu começo do mesmo jeito às 8 horas. Por quê? Porque se eu não tenho trabalho, é porque alguma outra coisa não está funcionando, não é verdade? Se eu não tenho nada agendado, é porque o quesito cliente não está chegando na empresa. E se eu não tenho o quesito cliente, eu vou precisar de criar uma estratégia. Para isso eu preciso pensar, né? Para poder entender e criar uma estratégia para poder atrair mais clientes. E para isso eu preciso de ter um horário. Caso eu não tenha chegado agendamento, esse mesmo horário eu utilizo para poder fortalecer um ponto que não está tão forte na minha empresa. Entendendo mais sobre isso e gastando mais tempo nessa área para poder resolver e trazer mais resultados. Viu, gente? É importante você entender que uma empresa ela funciona em vários pontos e nenhum é mais nem importante que o outro, certo? Então imagina só a sua empresa como um relógio, tá? O relógio tem 3 pontos fundamentais: hora, minuto e segundo, certo? Nenhum desses pontos é maior ou mais importante que o outro. Assim como na sua empresa, a gestão, a rotina diária e o funcionamento operacional, todos eles são importantes, nenhum mais do que o outro. É preciso que você crie um equilíbrio entre esses pontos para que você interligue e interaja a todo momento e mantenha o funcionamento. Isso vai fazer com que a saúde da sua empresa se mantenha e você tenha os resultados constantes e inclinados, sempre pensando nas melhorias e no crescimento. Tranquilo? Então, vamos lá. Só recapitulando, mantenha sempre os horários. Você vai trabalhar só meio período, mas mantenha sempre o meio período. Todas as pessoas que alcançam resultados, não importa em qual área, ele tem rotina. Se você vai malhar sem rotina, não vai funcionar. Se você pratica algum esporte, você não vai avançar sem rotina. Se você vai estudar sem rotina, não vai funcionar. Porque a sua empresa não vai ser diferente. Se você quer fazer com que ela funcione, traga resultados, você precisa estabelecer horários e uma rotina de funcionamento. Isso é importantíssimo, tranquilo? Então vamos lá. Próximo passo, item 4. O item 4 era um erro que eu conhecia, que eu também passava por ele muitas vezes, tá? Eu passei por ele muitas vezes e foi preciso árduos momentos e muito conhecimento para eu poder superar ele. O que é o item 4? É a questão da estruturação dos orçamentos, tá? Você não saber fazer um cálculo assertivo, não saber estimar o tempo e hora de execução do serviço, isso pode prejudicar você no seu serviço e pode fazer com que você, não quer dizer que você não vai dar conta, tá? Não quer dizer que você não vai conseguir, mas vai ser mais difícil, né? E por que deixar ser difícil se você pode facilitar isso? E eu tô aqui para isso, tá bom? Vamos lá. Saiba estruturar corretamente todos os seus orçamentos. Aquilo onde você vai, quando você for presencialmente fazer um orçamento, no seu deslocamento, chegando lá, tem uma planilha com folhas bem elaboradas de como você vai escrever tudo que vai ser feito e a forma que vai ser feito. Se os materiais vão estar inclusos ou não, se sim, quais os materiais. Detalhar também quais são as ferramentas. Isso vai te dar uma facilidade enorme, não só para você fazer os cálculos do que vai ser feito, quanto também para você organizar o material para se deslocar até o local no momento da execução e do agendamento, tá? Isso vai te dar muita clareza, o que também vai somar para aumentar a sua eficiência. Pensa comigo, se você consegue listar todo o material que você precisa, todas as ferramentas que você precisa e juntar tudo isso em uma só data, chegar lá e conseguir resolver tudo, você vai ser muito mais eficiente do que uma pessoa que acaba esquecendo alguma coisa, que não lembrou de comprar algum material e às vezes não vai conseguir no local onde está, porque às vezes é longe do seu fornecedor. Entendeu? Então, assim, fica de olho na estruturação para a formação do seu orçamento, porque isso vai fazer toda a diferença na hora que você sentar para fazer
para você poder fazer as contas corretas e fazer o análise geral de tudo que você vai precisar usar naquele local para poder estar executando com eficiência o seu serviço. E com relação a estabelecer cálculo hora, homem, o tempo de execução seu. É importante que quando você tiver as técnicas ou habilidade, ou caso você já tenha uma delas, você saber especificamente quanto tempo você gasta para executar cada serviço. Por exemplo, quanto tempo eu gasto para instalar um chuveiro, já com os materiais no local? Quanto tempo eu gasto para, além de executar um serviço de um chuveiro, comprar os materiais do chuveiro e chegar no local com as ferramentas? Você vai ter duas contas, uma com material, uma sem material. E geralmente nessas contas você vai adicionar o seu deslocamento, o seu custo de deslocamento. Estabelece um preço do custo do deslocamento, levando em consideração que a moto não é só o combustível, ou que o carro não é só o combustível, ela tem o carro, tem o desgaste. Mas na frente a gente vai fazer um vídeo explicando sobre isso, sobre esse cálculo, para você ter uma capacidade maior de entendimento dele, tá? Geralmente esse custo ele vai levar em consideração IPVA, seguro, no caso você tenha carro ou moto, vai levar em consideração IPVA, custo de manutenção anual, seu custo de manutenção com combustível, o que mais? O seu seguro. São coisas que acontecem, então a gente metrifica tudo, calcula tudo anualmente, depois divide pelos dias. Você vai ter um valor dia de custo do seu veículo, vai ter um preço estimado. E aí você já consegue ter uma margem melhor para elaborar esse orçamento, certinho? E aí você vai entender o quanto que custa cada hora, sua hora, com o seu material e com o seu deslocamento, respectivamente com o seu carro, sua moto, sua bicicleta. E aí vai depender daquilo que você se locomove. Tranquilo? Ficou claro? Se sim, a ideia é essa mesmo. Que bom, fico feliz, tá bom? Vamos lá, vamos passar para o erro 5, que eu enumerei aqui. Eu não fazia atendimento exclusivo personalizado, tá? Às vezes, isso faz toda a diferença. Tem gente que gosta de ser exclusivo. Na verdade, a maioria da gente gosta, né? Quem não gosta de ter uma pessoa exclusiva para atender você? Na maioria das vezes as pessoas gostam disso. Só que às vezes não tem, porque o relacionamento não é forte o suficiente para fazer com que isso aconteça, tá bom? Todo mundo gostaria de ter o seu técnico de máquina de lavar, o cara que conserta o carro, o cara que lava o carro, o cara que ajuda a cuidar da casa, a pessoa que ajuda a criar as crianças. Todos esses são as pessoas específicas, responsáveis e que conseguisse fazer aquilo de forma bem impecável. Todo mundo gostaria de ter isso, só que não tem. Por quê? Porque nem sempre o mercado oferece. Tá bom? E aí o que você tem que entender com relação a isso é que você pode ser essa pessoa que oferece esse serviço com a qualidade que aquela pessoa busca. A demanda já existe, mas você precisa entender qual é essa demanda, quem são as pessoas, o que elas gostariam e como elas gostariam de ser atendidas por você. Se você personifica esse perfil que essa pessoa gostaria que existisse, bingo, fechou. Você vai ser o profissional ideal para muita gente na sua região e nesse mercado aí onde você está atuando, o que você vai começar a atuar, certinho? Item 6. Eu não sabia observar a reação do cliente de acordo com o atendimento prestado. Isso é uma coisa que é um pouco sublime, né? Vamos dizer que é uma nuance. O que é uma nuance, Tayan? É aquele detalhe que muita gente não consegue ver, tá bom? A gente, quando está começando, a gente talvez não consiga ver isso, e pode ser que você nem esteja entendendo o que eu estou falando com relação a isso, a esse erro, tá? Mas vamos lá, às vezes você vai atender um cliente e de início, esse cliente, ele vai deixar claro alguns detalhes que a gente não consegue ver no início, mas que com o passar dos atendimentos a cada cliente você vai começar a perceber quem é que está mais propício a fechar com você e quem está menos propício a fechar com você. E o porquê que cada um deles fecham com você ou não fecham com você, tá? Geralmente tem muitos tipos de cliente e você vai começar a conhecer eles quando você começar o seu negócio. Esse tipo de aprendizado
Eu te dou algumas dicas, mas você precisa entender que é no campo de batalha que você vai ficar afiado, certo? Porque você vai precisar sentir no dia a dia o comportamento de cada um. Vai existir a pessoa que vai achar o seu serviço caro, vai existir a pessoa que vai achar que você não merece ganhar isso porque está fora do padrão, entendeu? E aí, a sua postura profissional é que vai direcionar para o fechamento ou não. É onde você vai ter que ter um tato, tá bom? Saber contornar os nãos que vai poder vir ou os sims que vai poder estar propenso a estar a seu favor. Tranquilo? E o número 7, eu antigamente, quando eu comecei, eu não trabalhava de forma uniformizada. Isso é um erro e, infelizmente, eu costumo até dizer hoje em dia que é melhor um amador trabalhar uniformizado do que um profissional trabalhar sem uniforme. Porque a gente é muito imagem. Quando você vê alguém chegar, principalmente na nossa área, que é meio desleixado, você automaticamente associa aquilo a um mau trabalho. Você deve avaliar isso de forma sendo que você se coloque no lugar de um cliente. Você vai contratar uma pessoa para fazer um serviço para você. O cara chega caindo aos pedaços. Infelizmente, de forma preconceituosa, você vai associar o trabalho dele àquela forma que ele está ali inicialmente com você. Tá? A gente é assim. Infelizmente, a visão conta muito e os níveis de exigência têm subido cada vez mais. Tá bom? Isso não sou eu que estou dizendo, é o mercado que faz acontecer. E se você e eu sabemos disso, eu oriento você a se uniformizar, estar sempre com as roupas limpas, né? Com o odor em dia, importantíssimo também, parece ser uma coisa óbvia, mas infelizmente costuma acontecer de não estar, então, por favor, mantenha isso em dia e leve em consideração que a falta do uniforme, ela te caracteriza como um mau profissional, tá? Ela te caracteriza como uma pessoa desleixada, ela te deixa menos profissional. Você vai passar muito mais por um amador do que por um profissional, quando você não está uniformizado. Então, sabendo disso, reserva um dinheiro no seu plano de negócio, para de início, assim que você for começar, você, mesmo que não tenha muito recurso, compre uma, lave ela diariamente e use esse uniforme onde quer que você vá. Tranquilo? E esse uniforme que eu estou falando seria uma calça de boa qualidade, específica para o seu trabalho, uma camiseta, de preferência UV, e que tenha aí as inscrições da sua empresa e os telefones e os contatos direto para que a pessoa te localize quando for necessário. Tranquilo? Fechou? E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse 6º item que eu passei para você. Do 6º, não, do 7º item que eu acabei de passar para você, ok? O 8º é que eu não tinha aí o hábito de separar as ferramentas. Olha só, uma coisa simples que pode fazer muita diferença. A gente, quando não tem um hábito construído sobre alguma coisa, a gente acaba levando muito mais tempo do que outra pessoa. Se você quiser analisar isso de uma forma bem clara, lembra de quando você começou a dirigir. Quando uma pessoa dirige perto de você já tem um tempo, parece que tudo é automático. E você parece que tudo leva uma vida para fazer. Então, pensando nessa análise, você vai perceber que se você é uma pessoa que tem um hábito de ser organizado, tudo vai ser bem mais rápido. Aplica isso no seu dia a dia, lá com as suas ferramentas. Tá fazendo o orçamento, tá detalhando, como a gente falou lá nos primeiros itens, já detalha tudo que vai ser necessário em termos de ferramenta e material, caso estejam inclusos, já no seu orçamento. A ferramenta, sem sombra de dúvida, ela vai estar inclusa, vai estar lá. Mas eu falo, caso venha a ter materiais, já coloca tudo detalhado. Parte ferramenta, parte material. Esse deslocamento, onde que vai ser? Detalha tudo isso, coloca na sua maleta. Se tiver vários serviços diferentes, porque às vezes costuma acontecer, tem itens de elétrica, itens de hidráulica, itens de serralheria. Separa tudo isso para que quando chegar no horário de você se deslocar, já esteja bem arrumado. Fica bem mais prático de você chegar no seu agendamento na hora, cumprir com aquela tabela que você criou, um cronograma de horário, e fazer com que todos os itens acima aconteça de uma forma mais profissional e mais eficiente.
Pensa comigo, se você faz isso dessa forma, automaticamente todos os seus trabalhos executados vão virar novos trabalhos. Caso não vire, a chance e a probabilidade de virar é muito grande, tá bom? Então vamos lá. Pensa comigo. Se você, vamos pensar aqui na situação onde você não organiza ferramentas e você faz um deslocamento, às vezes de uns 10, 15 quilômetros. Quando você chegar lá, você percebe que esqueceu uma ferramenta básica para você fazer um serviço ou até mesmo uma ferramenta que aceleraria o processo de algum serviço. O que fazer nessa hora? Qual que seria a sua decisão? Você vai investir lá na região mesmo, numa nova ferramenta para poder concluir o serviço? Ou você vai perder o tempo e perder o dia, deixar para voltar no outro dia? Se for um trabalho grande, tudo bem, às vezes você pode até, né, mudar as tarefas e fazer uma alteração de momento ali. Mas se não, você vai ter que dar uma nova viagem que vai onerar o custo do seu serviço e às vezes não vai poder onerar para o seu cliente. Por quê? Porque vai ficar meio que fora do padrão, tá bom? Isso não vai fazer muito sentido para ele. Ele tem que pagar por uma coisa que no momento, bem visivelmente, é um erro seu, é uma falta de organização sua, certinho? E outra coisa que, além disso, é muito importante é, você tá lá fazendo o seu orçamento, né? Você levou suas ferramentas todas e dessa vez o seu orçamento ele é muito mais extenso, ele vai levar mais dias ou até semanas. E aí você chega ao final de cada dia, você não faz muita atenção nas coisas e acha que está lembrando de tudo, e quando você chega no dia seguinte, ao chegar no momento lá no serviço, você vai perceber que esqueceu alguns itens que era para ter lembrado. Pensa só que canseira, que coisa difícil, né? Aí você acaba protelando o serviço, porque você não vai conseguir se terminar, e aí, às vezes, a percepção do cliente está bem clara, que você está esquecendo as coisas, e isso dá uma intenção de que você não é o profissional que você dizia ser, tá? E começa essa percepção de você, que você não leva aquele serviço a sério como deveria, e isso acaba trazendo uma imagem ruim para você, para sua empresa, e, consequentemente, para os seus negócios. Então, ao final de cada dia, monte uma lista. Se você está sempre com o seu celular, faça uma audiolista. Tá? Não é necessário que você tenha um papel e caneta, mas se você tem um hábito de papel e caneta, anda com a sua prancheta e anota tudo que precisa para o próximo dia. Se não, faça um áudio no seu celular, crie uma conta, um grupo para você mesmo ter acesso, você manda para lá, grupo da obra tal, ou do serviço tal, casa fulano, você coloca lá tudo que você precisa para levar no próximo dia. E aí, quando você for sair, você já dá uma escutada. Antes de sair, você nunca sai sem escutar o áudio. Ou sem dar uma olhada na sua prancheta. Isso é uma coisa que a gente cria rápido, depois que criou, acabou. Você está tranquilo, entendeu? Você fica sempre dentro dos horários, consegue atender suas agendas de forma eficiente, consegue ter muita recomendação de serviço e indicações também. Porque as pessoas que são bem atendidas, ela tende a indicar o seu serviço. Isso é uma coisa muito comum, tá? Imagina você, quando contratar qualquer que seja o serviço, se o cara é muito legal com você, oferece aquele serviço que ele prometeu, que já foi contratado e ainda faz um detalhe a mais, ou mesmo que ele não faça, se foi muito bem feito o que ele prometeu e entregou, cara, você é cliente o resto da vida dele, nunca mais você deixa de ser cliente dele e nem de indicar ele quando alguém perguntar, ou até indicar mesmo que alguém nem pergunte. Isso fica bem claro, tá bom? E no item 10, o último da nossa lista aqui, tá? Não são os 10 erros que eu cometi, são os 10 dos quais eu enumerei, porque foram muitos erros, tá? A gente enumerou os 10 mais para ficar mais claro, ficar mais evidente, para que você tenha aí muito mais bagagem para evitar esse tipo de erro e tenha um resultado maior em um menor espaço de tempo, tá? Eu não sabia fechar um bom contrato, não sabia vender os meus serviços e assim acabava fechando contratos menores. Por que isso costumava acontecer? Vamos lá. Isso costumava acontecer justamente por causa de uma sequência de alguns itens anteriores ou não, um só muito mais evidenciado. Se você às vezes não dá a atenção necessária para o seu cliente, quando você vai fazer seu primeiro atendimento com ele, você tem lá um cliente novo, ligou para você, teve um contato pegado direto da internet, um anúncio que você fez, e você foi lá atender ele. Às vezes, se você demorou para ir lá atender ele, não conseguiu atender no horário agendado, ou se você agendou e depois você cancelou, ou se você demorou para ir, ou demorou para responder, essas coisas fazem com que o cancelamento seja óbvio.
Ele vai até deixar, às vezes pode até que ele te atenda quando você chega atrasado e tudo mais, mas já começa com a imagem ruim, tá? É importante que você entenda que quando você começa a protelar daquilo que foi combinado desde o início, dá aquela intenção assim, cara, se ele não consegue chegar no horário nem no dia que é para fechar o contrato, imagina quando vai começar o serviço, como que vai ser, entendeu? Então assim, não quer dizer que você tem esse comportamento no serviço, mas você vai criar uma imagem que não existe na cabeça dele, entendeu? Então, se ele não conhece você, não conhece seus serviços ainda, é um primeiro contato, é importante que você tenha cause uma boa impressão. Melhor que ser um bom profissional é parecer um bom profissional. Lembra disso. Você precisa aparentar ser um bom profissional antes mesmo de sê-lo, porque de nada adianta você ser se você não aparenta, tá bom? Então assim, ó, seja um bom profissional, se comporte como tal, se vista, né? Se cuide, para que ao encontro com o cliente ele tenha essa impressão de você, tanto em termos físicos como em termos de oratória, na explicação sobre o que você vai fazer, porque isso vai dar segurança para o seu cliente com relação ao serviço e até com relação à pessoa que ele vai colocar dentro da casa dele. Lembra que você é uma pessoa que vai trabalhar diretamente na casa dos clientes. E a gente vive em tempos que a gente tem muito medo de quem a gente traz para casa da gente. A gente precisa confiar. Antes dessa pessoa comprar o seu serviço, ela vai comprar você. E se ela não acreditar que você é quem você diz ser, automaticamente ela não vai fechar com você. Mesmo que você seja uma das melhores pessoas que existem. Tranquilo? Gente, muito obrigado pela atenção, por ter conseguido chegar até o final do vídeo. Eu fico muito grato em poder estar ajudando cada um de vocês. Espero que tudo que a gente anunciou até agora tenha ajudado você aí no desenvolvimento de cada dia, a melhorar cada vez mais a sua renda, transformar seu negócio cada vez numa coisa muito mais profissional e gerar muito mais valor para cada cliente que você atende. Tá bom? Forte abraço para você, tudo de bom da equipe aqui do Expert da Construção. Valeu!